Olá, mulheres maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar mais um pouquinho com vocês sobre a fase que nós estamos, 50 a mais, né? E essa fase da vida, ela traz muitas experiências valiosas, muitos obstáculos, mas muitas de nós, nessa fase, também podemos usar isso como autoconhecimento, autodescoberta, né? Essa fase, ela traz muitas mudanças, mudanças emocionais, mudanças físicas. Passamos pela essa menopausa que é cruel com as mulheres, né? Que afeta muito o nosso bem-estar, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. E tem as questões relacionadas à autoestima, ao equilíbrio entre a vida familiar, profissional, pessoal. E às vezes a gente se adaptar a essas rotinas é algo que se torna é, é algo que se torna assim desafiador, né? Também enfrentamos nessa fase mudanças familiares, né? Geralmente nos 50 a mais, muitas mulheres estão com filhos já adultos, né? Então tem os desafios familiares. E ao mesmo tempo, essa fase, ela pode ser cheia de oportunidade. Oportunidade para que a gente descubra novas coisas, para que a gente descubra investir no nosso autocuidado, no nosso autoconhecimento, aproveitar a vida com mais sabedoria e com mais tranquilidade. No final desse vídeo, eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas que eu aplico na minha vida, né? Nessa fase que eu tô passando, né? Fiz 50, tô na pré-menopausa e essas dicas eu aplico na minha vida para que essa fase ela seja mais leve. Então, essas coisas têm me ajudado a lidar com esses desafios de uma forma mais positiva. Isso tudo é passageiro, né? Isso tudo é passageiro. Mas nós temos que nos apegar muito com Deus. Nessa fase que eu tô passando agora, eu tenho me apegado muito com Deus. E lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, versículo 25, ele nos diz assim, que essa mulher de Provérbios reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Essa passagem aqui, Deus está nos falando que independente da idade em que nós estejamos, nós temos força e dignidade. E essa força e dignidade permanecem intactas. E nós podemos olhar para o futuro, quando nós confiamos em Deus, com esperança, com confiança. Cada fase da nossa vida, ela traz várias coisas. Ela traz belezas e sabedoria. Nós, agora, somos mulheres fortes, cheias de experiências enriquecedoras. Quantas coisas nós já passamos, quantas vivências nós temos, quanta experiência nós podemos passar para outras pessoas. Então, cada fase, ela vem com essa sabedoria, né, que nós podemos transmitir. Nós temos que nos valorizar, cuidar de nós mesmas e lembrar de que nós somos únicas. A nossa essência é única e que nós somos preciosos aos olhos de Deus. Nós continuamos brilhando com a confiança de que nós sabemos o nosso valor. E o nosso valor está em Deus. O nosso papel nesse mundo, ele é valioso. Então, eu vou te falar algumas coisas que eu faço e que tem me ajudado a passar essa fase com mais leveza, com mais tranquilidade.
Nesse momento, pratico o autocuidado. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é caminhada. Quando eu estou caminhando, eu conecto-me com Deus. Eu gosto de orar durante essa caminhada. Eu gosto de contemplar a natureza, dependendo do lugar que eu estou. Quando eu desço aqui para a praia, eu gosto muito de contemplar o mar, o barulho das ondas, as árvores, né? Todo esse ambiente aqui mostra muito a grandiosidade do nosso Deus. Então isso me faz muito bem, né? Essa atividade física que é leve, ela me faz muito bem, ela faz uma diferença muito grande na minha vida. Também nessa fase, alguns alimentos que a gente ingere não faz bem para nós, né? Algumas coisas assim, embutidos, enlatados, com muito conservante, refrigerante, essas coisas não faz bem. Então é melhor que a gente faça uma alimentação mais equilibrada, mais leve, com frutas, verduras, legumes, coisas mais leves, porque o nosso metabolismo nessa fase ele fica mais lento. Então, quando nós praticamos esse autocuidado, nós também elevamos a nossa autoestima. E essa autoestima, ela promove o bem-estar emocional. Então, ouça agora com bastante atenção. Valorize tudo o que você conquistar. Tudo o que você conquistar. Porque quando você valoriza as suas conquistas, elas fazem com que você se sinta feliz, alegre. E quando você cultiva ter uma boa autoestima, nem sempre nós estamos, né, super felizes, super alegres. Por quê? Porque agora nessa fase, os nossos hormônios, eles estão assim, né? É uma dança de hormônios, né? Nós mulheres somos muito cíclicas e nessa fase mais ainda. Então, você deve cultivar coisas que te tragam alegria. Uma das coisas que você deve fazer, que eu faço, é olhar para mim com mais paciência, compreender as minhas transformações físicas, emocionais, porque eu estou passando por um momento de uma transição, né? Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil. Mas a gente pode olhar isso com um outro olhar. Nós somos mulheres mais maduras, nós estamos adquirindo experiências novas, nós temos algo do nosso passado que nós podemos passar para outras mulheres e ajudá-las a passar essa fase da melhor forma possível. Temos sim que cuidar da nossa saúde, ter aquela rotina de passar ao médico, ver como estão os nossos exames. E uma outra coisa que você não deve fazer é se isolar, né? Às vezes nós temos a tendência de, nessa fase, querer ficar quietinha no canto, querer se isolar. Vem alguns picos de depressão, mas você não deve se isolar. Procure um grupo, pode ser um grupo da sua igreja, pode ser um grupo nos clubes, pode ser atividades sociais voluntárias. Tem várias coisas, vários grupos para essa faixa etária que nós podemos participar para que nós possamos nos sentir mais úteis, para que nós possamos nos sentir mais conectadas com outras pessoas. E isso traz uma sensação de pertencimento e de apoio emocional. Então, nós também podemos, além de participar, às vezes tem lá no meu bairro, na UBS, tem um grupo de mulheres que elas se reúnem para fazer um crochê, para fazer um artesanato. Então, esse momento que elas se reúnem, ali elas trocam experiências, elas conversam e elas desabafam e elas são assim ajudadas, né? Se sentem mais leves. Então, geralmente, quem faz alguma atividade
física, algum artesanato, quem gosta de fazer algo que traz alegria, que traz prazer, sensação de bem-estar, sempre ela está se sentindo melhor. Porque esses grupos trazem uma sensação de pertencimento. Na igreja mesmo, tem vários chás para mulheres, palestras para mulheres, muitos eventos para mulheres. Então, isso é bom que nós nos envolvamos nessas atividades. Isso vai nos trazer muito mais alegria. Outra coisa que eu estou fazendo é cultivar o aprendizado contínuo. Nunca devemos parar de ler livros, fazer cursos. Nesse momento, eu tenho uma mentoria que se chama Aceite seu legado, aceite o seu chamado e deixe seu legado. É uma mentoria onde ela vai falar da área espiritual, da área emocional, do propósito de vida, dos seus dons e talentos. Então, ela vai abranger vários aspectos da sua vida, sua autoestima, sua autoconsciência, seu autoconhecimento e os seus valores. Então, assim, é muito importante que você cultive esse autoconhecimento, que você aprenda coisas novas. Quando você aprende coisas novas, você automaticamente passa isso para outras pessoas. Então, cursos, leituras e novas habilidades, como eu falei aqui, por exemplo, você aprender a fazer um artesanato, vai fazer com que a sua mente ela esteja ativa, ela esteja se mantendo entusiasmada. Isso vai te trazer uma sensação de realização. Então, esse vídeo hoje foi assim para falar um pouquinho com você do que eu faço, que me ajuda muito nessa fase, né? Que me ajuda, que me traz paz, que me traz alegria, que me traz contentamento. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer também são devocionais. Gosto de fazer devocional, gosto de ouvir louvores, isso me conecta com o Criador. E quando nós estamos conectadas com o Criador, as coisas fluem de uma forma melhor, né? Nós passamos pelas fases que são complicadas na nossa vida, mas nós não passamos sozinha. Nós temos um Deus que Ele está do nosso lado, né? Uma das chaves que eu uso é a oração. Então, você pode orar a Deus em qualquer fase da sua vida, em qualquer momento. Você está fazendo uma caminhada, você se conecta com o Criador, você faz uma oração. E isso vai ajudar você, né, nessa fase que nós estamos enfrentando, que é a fase dos 50 e dos 50 mais, né? Então, a beleza, né, ela já não é tão física, mas ela é uma beleza de sabedoria, de experiência, de autocuidado, né? Então, nós nunca vamos deixar nos abater, né? Achar que nós não temos mais idade para certas coisas. Cada período da nossa vida é importante. Cada ruga no nosso rosto, cada cabelo branco, as mudanças no nosso corpo, tudo isso é importante. E Deus nos criou assim, e nós temos que ser gratas a Ele. O mais importante é estarmos vivendo e vivendo para o Criador, vivendo para Deus. Isso é o mais importante. Então, isso é o que eu tinha que passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, se você quer participar dessa jornada incrível aqui comigo, comente aqui, deixe suas sugestões, fale sobre temas que você quer que eu fale aqui nos vídeos, porque eu vou trazer uma série de vídeos falando sobre 50 mais, falando sobre algumas dicas de alimentação que eu uso, que me fazem bem, alguns suplementos que eu uso que me fazem bem. Então, se você gostou, curte para que o YouTube ele possa entregar para mais pessoas. Compartilha para suas amigas, né, que querem estar juntos conosco nessa jornada, nos ajudando, cooperando conosco, tá bom?
Então eu espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. E se você tiver alguma dúvida e quiser saber mais sobre a mentoria, é só você me chamar, deixar um comentário aqui. Eu vou te mandar o link do meu grupo VIP do WhatsApp para você entrar lá e eu te passar todas as informações, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.